Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Não te detenhas, ó Deus meu. O que é que dá a Davi, o autor desse salmo, o escritor pelo menos, o autor é o Espírito Santo, né? Mas o que dá a Davi esta liberdade para dizer para Deus: não te detenhas, venha logo e me ajude. Como que se Deus fosse obrigado realmente a ajudá-lo. Como que se Deus realmente tivesse a necessidade de ajudar Davi. Às vezes você encontra pessoas na rua, pedintes. Esse dia eu estava ali no mercado e alguém me pediu, eu falei, olha, eu não tenho. Eu não tenho. E não tinha mesmo. A gente trabalha só com cartão, esse negócio assim, não tem dinheiro. Mas eu particularmente não gosto de dar. Mas é uma questão pessoal. Mas quando eu disse, olha, eu não tenho, né, e segui, ele começou a bravejar, falar, xingar, não a mim especificamente, mas pelo fato de eu não ter dado, ele não gostou, ficou contrariado, e ele queria que eu desse, porque ele estava numa situação de necessidade. Ele achava, pelo menos dentro da minha leitura, da minha visão, que todos tinham que ter misericórdia e piedade dele. Eu não sei qual era a situação, mas como eu disse, eu geralmente não ajudo. Porém, o que dava àquele senhor esta autoridade de ficar contrariado comigo, ou bravo comigo, pelo fato de eu não ter ajudado ele financeiramente? É claro que ele está olhando para a situação dele, ele quer suprir uma necessidade. Não sei o que ele ia fazer com o dinheiro, talvez comida, não sei, talvez não. Geralmente não, a gente sabe disso. Mas o fato é que ele não estava contente com a minha resposta. O fato é que ele não estava contente com o fato de que ele precisava de alguma coisa e eu não respondi positivamente. Nós podemos falar sobre várias coisas nesse sentido, sobre a situação, por que ele chegou nesse ponto, por que ele está um rapaz jovem, saudável, não tinha nenhum empecilho que o pudesse impedir de trabalhar, nenhuma deformidade ou qualquer coisa que lhe impedisse de ganhar o seu dinheiro com as suas próprias mãos. Mas ele achava que eu era obrigado a ajudar. Será que Davi está nessa mesma situação desse pedinte? Será que Davi está nessa mesma condição, achando que Deus é obrigado a ajudá-lo? No versículo 16, Davi vai dizer: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. A grande questão de Davi aqui, aquilo que nós falamos no início, o coração de Davi era um coração transformado. Davi não estava buscando ao Senhor apenas para suprir uma necessidade. Este versículo 17 é o último versículo deste salmo, e ele coloca a sua situação de necessitado e pobre que é. Mas você percebe que antes disso, e esse é o salmo de número 40, há pelo menos 39 salmos anteriores, onde a Davi vai adorar ao Senhor, e outros tantos que vão para frente, que Davi também vai glorificar ao Senhor. E isto ele o faz independente do fato de se Deus ajudar ou não. Talvez se eu desse o dinheiro para aquele rapaz, ele iria me abraçar, ele ia ficar muito feliz. Mas pelo fato de eu não ter feito o que ele queria, aí ele ficou desgostoso comigo. Não é o caso de Davi. A coisa não é esta aqui. A coisa é que Davi sabe que
O Senhor é Deus. Porque é o coração de um homem que foi transformado e não está buscando o seu Deus tão somente para suprir as suas necessidades. Ele não está buscando Deus, o Criador dos céus e da terra, tão somente para que ele pudesse dar alguma bênção material para ele. Ah, irmãos, quão pequenos somos nós quando fazemos isso. Quão limitado, quão medíocres somos nós, seres humanos, que buscamos a Deus simplesmente para o suprimento de uma necessidade momentânea e pontual. Ou talvez não, e vamos falar talvez um pouco mais, vamos ilustrar isso um pouco mais adiante e mostrar como que a palavra do Senhor fala a respeito disso e da necessidade que tanto eu quanto você precisamos desta busca, de buscar ao Senhor e colocar Ele como o centro da nossa vida. Não apenas como alguém que eu lembrei, ó Senhor, faltou o feijão. Senhor, tem jeito aí, não é? Senhor, faltou aquela coisa. E aí Deus tem condições de me ajudar? Não. O Senhor é a nossa vida. Ele é a nossa respiração. É por Ele que vivemos. Paulo vai dizer isso em Atos, capítulo 17. Por Ele nos movemos. Paulo vai dizer em Filipenses, eu sei estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar feliz na abundância, mas também na escassez. Nós somos capazes disso, amém, sim. E se não, precisamos aprender isto. Faz-me, Senhor, um servo igual a Ti. Nós acabamos de cantar. E o que Jesus sofreu? Jesus veio como servo. E como servo ele viveu. E como servo ele andou entre os homens. Ele não estava vivendo em opulência, ele não estava vivendo numa vida onde as suas condições financeiras eram maravilhosas, não. Jesus vivia dependendo muitas vezes de ofertas de pessoas que lhe davam alguns haveres para ele poder sobreviver. Algumas pessoas foram a Jesus, Jesus, vou te seguir. Olha, raposa tem seus covis e tal, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E não era metáfora, era verdade. Quando nós cantamos, eu quero ser um servo fiel, igual a Ti, nós estamos entendendo o que é essa transformação de vida, nós estamos entendendo efetivamente o que é que estamos falando. Davi sabia do que ele estava falando. Por isso ele buscou ao Senhor, porque ele já conhecia o seu Deus. Ele já entendia quem era o Deus que o protegeu até aquele momento. Claro que Davi teve várias experiências boas e outras ruins, mas ele teve muitas experiências com o seu Deus. E por isso ele tinha autoridade para falar isso que ele estava falando aqui. No versículo 17, então, ele vai dizer, eu sou pobre e necessitado. Nós podemos dizer, irmãos, que nós precisamos do Senhor nosso Deus. Você pode dizer, eu posso dizer, eu preciso de Ti, ó meu Deus. E Ele vai ouvir. E Ele vai responder. E sabe que mesmo quando nós buscamos com segundas intenções, mesmo assim o Senhor nos dá a sua graça, sabe? Mesmo assim o Senhor nos dá a sua graça, porque Ele é esse Deus misericordioso e maravilhoso. Mas não é isto que Ele quer de mim e de você. O que Ele quer é que nós o busquemos efetivamente pelo Deus que Ele é, pela sua majestade, pela sua grandeza, e glorifiquemos a Ele pela sua glória. Mas Davi tem toda a autoridade, podemos assim dizer, de dizer, Senhor, não te detenhas, ó Deus meu, venha e me socorre. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele reconhecia a sua condição. Ele reconhecia a sua condição. Não de pedinte, não de alguém que nada fez para estar naquela situação, não de alguém que não trabalhou, não de alguém que desprezou a sua mocidade com jogos, com imoralidades, não como alguém que desprezou o Senhor na sua juventude. Nós lembramos de Davi lá com Golias, não? Nós lembramos de Davi quando ele clamou ao Deus dos exércitos, quem é este incircunciso que vem, blasfemando contra o nosso Deus? E pegou algumas pedras de uma funda e
O que é isso? Intimidade com Deus. Ele não desprezou a Deus. Davi tinha autoridade, podemos assim dizer. Ele venceu o gigante, mas mesmo assim ele se percebia pobre e necessitado. Mesmo depois de ter feito Deus todas as coisas através da vida daquele jovem. Mas ainda assim ele se percebia pobre e necessitado. O ser humano, gavola que é. Não porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou isso. Não é? E nós começamos a listar todas as coisas que nós já construímos e já edificamos. E então eu tenho condições de estar, de fazer, de ser. Porque olha a minha história, olha o meu passado, e claro, numa perspectiva humana, amém, que legal, maravilhoso. Mas diante de Deus nada somos e nada temos. Somos pobres e necessitados. Se tem alguém que pudesse falar alguma coisa das suas realizações como ser humano, numa perspectiva humana, este alguém era Davi. Davi chegava com os seus exércitos, as mulheres cantavam e dançavam. Saul venceu os milhares. Se eu estou enganado aqui, né? Me corrijam depois, agora não dá. Né? Saul venceu os milhares, mas Davi venceu os 10 milhares. E Saul começou a ficar, o que está pegando aí, né? Mas espera, olha o que Deus estava fazendo através da vida desse jovem, desse rapaz. Davi poderia ficar totalmente ensoberbecido. Ele não fez, porque a sua vida, na sua experiência com o seu Deus, apesar dos seus erros, era uma vida que contemplava ao Deus, e ele podia dizer, como nós falamos e lemos no versículo 16, o Senhor seja magnificado. O Senhor seja magnificado. Irmãos, que seja esta a nossa oração em todo o tempo. Que o nosso coração possa exaltar, magnificar ao nosso Deus. Mas para isso é necessário que nós entendamos que somos pobres e necessitados. Se não houver esta condição do coração, se não houver essa disposição do meu eu interior, o Senhor não poderá suprir a minha necessidade. Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus vai nos dizer a respeito disso. Mateus capítulo 9, verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava comendo com pecadores. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele à mesa, em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus vai tomar um versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 6, e vai dizer no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Lembra o que eu falei no início? Eu era um jovem que estava na igreja fazendo, servindo. Era só casca. Era só o exterior. Fazia. Mas era só por fora. Era só holocausto. Sinceridade, não estava mentindo para ninguém. Era só holocausto. Mas a minha vida interior necessitava de transformação. E é disso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Quando os fariseus vêm e começam a criticar Jesus pelo fato de ele estar comendo com publicanos, que era um grupo de pessoas totalmente execráveis naquela sociedade,
principalmente para os judeus, não é? E também outros pecadores de todo tipo. Os fariseus, os religiosos da época, então começaram a criticar Jesus. Olha, Jesus vai dizer, eu quero misericórdia, ou seja, eu quero transformação. Por isso que ele vai dizer, os sãos não precisam de médico. O que Jesus está dizendo, vocês fariseus, vocês acham que vocês não precisam, que vocês está tudo certo com vocês, quando na verdade não é essa a realidade. Vocês também precisam dessa transformação. O problema é que vocês não veem. Assim era a minha vida. Esta era a minha realidade. Nós já falamos sobre Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, quando o Senhor sobe para trazer as suas orientações ao povo, aos seus discípulos, aos seus ouvintes. E ele vai dizer no versículo 3 de capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor está dizendo aqui o seguinte, bem-aventurado aqueles pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que entendem que nada têm. Bem-aventurados aqueles que entendem que nada possuem para oferecer a Deus. Quando você, quando eu, quando nós entendermos que nós não temos nada para dar, que nós somos completamente vazios, que nós não passamos de uma casca oca que nada tem de espiritualmente saudável para oferecer a Deus, nós entendemos que não temos condições nenhuma, nós somos pobres e necessitados. Entendemos dessa condição, aí o Senhor vai ouvir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus. Não é isso que diz a palavra? É necessário essa disposição de abnegar-se de si mesmo, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu fiz, e compreender que somente Deus deve ser magnificado na minha vida, independente da resposta dele, porque eu sou pobre e necessitado, mas Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Isto é uma realidade para todos nós. Romanos capítulo 7, versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar conosco na sua tão conhecida passagem sobre a condição do homem. Romanos capítulo 7, verso 17 em diante, vai dizer assim, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E quem está falando aqui é Paulo. Lembram quando no início nós falamos também o que é que nós precisamos para ser fiel ao Senhor? Se depender desta carne, nós nada faremos. Nós nada podemos oferecer. Paulo está dizendo aqui, porque na minha carne não habita bem algum. Versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E essa é a nossa realidade. Isto é uma desculpa para continuar pecando? Claro que não. Mas isto aqui mostra a realidade de quem sou eu, de quem é você, de quem somos nós como seres humanos. Versículo 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, é que nem jogar bola depois dos 50. Você quer dar aquele chute. Você quer correr junto com os jovens, mas você não... A mente vai. É? Opa, você se vê lá dando aquela bicicleta, mas quando você percebe, você está parado ainda. Assim. Você quer, mas não faz. É assim na vida espiritual. Você sabe o que é o certo. Você entende como deve fazer.
Mas quando você se percebe, você já fez o contrário. Ou nem conseguiu fazer. Porque quem sabe que fazer o bem e não faz, comete pecado. Desventurado o homem que sou, versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Pobre, necessitado. Esta é a minha realidade. Esta é a sua realidade. É a realidade de nós todos. Portanto, irmãos, se queremos clamar como Davi clamou, ó, não te demores, Senhor. Não te detenha, Senhor, Deus meu. Me socorre e me ajude. Talvez você tenha na sua vida muitas coisas que você está precisando, que você quer resolver. Dúvidas, temores, dilemas. Corra para Deus. Mas não corra simplesmente para Ele te ajudar. Corra, antes de mais nada, para que Ele transforme o seu coração, para que você possa compreender que Ele é esse Deus maravilhoso e Senhor de todas as coisas. Ele criou você, criou a mim, criou todas as coisas. Por isso que quando eu digo, você pode ir no retiro, só basta crer. Só basta crer. Não limite o seu Deus. Agora, não vá só por causa do futebol que vai ter. Mas vá, porque Deus quer lhe dar essa oportunidade de estar juntos em comunhão, estarmos juntos em comunhão, servirmos ao nosso Deus, aprendermos juntos e glorificarmos a Ele naquele tempo. Claro, isso é uma questão sua e não estou obrigando, estou apenas usando um exemplo. Questão financeira, esta coisa, Deus vai suprir. Mas não vá a Ele somente por esta questão. Ou seja, qualquer outra questão, questão física, saúde, enfim. Nós temos uma gama de desejos, não é? Mas temos que lembrar, antes de mais nada, qual é o propósito maior pelo qual Deus nos criou. Não é para vivermos bem aqui, mas para glorificá-lo como Senhor e Deus maravilhoso que é. E depois que nós fizermos isto, nesta condição do nosso coração, olha o que Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Perceba, irmãos, a coisa é séria, sabia? Salmo 146, 9. Salmo 146, 9. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 5. Fazer uma leitura rápida aqui, só para a gente entender o contexto aqui. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Percebam, versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome. Aquele rapaz que veio a mim, se ele clamasse ao Senhor, Deus daria para ele pão, com certeza. Ele não precisava confiar em mim. Deus daria. Pastor, eu vou provar isso para vocês. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Versículo 8, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Isso aqui é figurado ou é literal, pastor? É literal, irmãos. Isso aqui não é só figura de linguagem, não. O Senhor pode fazer isso. Ele é poderoso para fazer. Você crê nessa verdade ou não? Versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Versículo 9 de novo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva.
O Senhor ampara a viúva. Como é que é esse negócio aí? Mas hoje a gente tem a igreja, né? Porque naquele tempo, o povo de Israel não tinha. Hoje tem a igreja, tem assistência social da igreja. Então vai dar tudo certo para as viúvas, né? Quando eu falo viúva, estou falando ali de uma classe de necessitados, porque anterior fala do órfão e da viúva. Ou seja, pessoas que têm algum tipo de necessidade, não é? 1 Timóteo 5,5. Percebam como essa coisa é séria. É muito séria. Percebam como que esse relacionamento pessoal, percebam como que esta busca pelo Senhor, percebam que como esta confiança em Deus, ela é mais prática do que nós, muitas vezes, possamos considerar. Vamos ler a partir do versículo 3. Paulo dá algumas orientações para Timóteo com relação à vida da igreja. E ao seu ministério ele vai dizer: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Percebam que então, se há viúvas, se há pessoas necessitadas, vamos tomar, né, não apenas a questão das viúvas, mas de pessoas necessitadas na igreja, Timóteo precisava olhar para essas pessoas com carinho. Ok? E procurar ajudar, contribuindo com essas pessoas, com essa classe de pessoas em necessidade. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro, ou seja, o que Paulo está dizendo? Os netos são responsáveis, os filhos são responsáveis por essas viúvas. Não é você, Timóteo. Estão entendendo? Agora a coisa complica mais um pouquinho. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, faz o quê? Entra no programa social da igreja, certo? Espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Ou seja, confia em Deus, Ele é o seu amparo. Não estou dizendo que a igreja não possa ajudar, irmãos, não estou dizendo isso. Mas a disposição do coração daquela pessoa que está em necessidade deve ser, em primeiro lugar: Senhor, por que eu estou passando por essa necessidade? O que é o Senhor quer me ensinar com isso, meu Deus? Eu quero aprender a confiar no Senhor através dessa situação. É isto que Paulo está dizendo. É isto que a palavra do Senhor está nos orientando. Porque há uma responsabilidade muito pessoal, muito particular, de cada um de nós estarmos olhando para o nosso próprio coração e permitindo que esse Espírito Santo, que um dia veio habitar em mim, por conta da conversão, ele vai falar ao meu coração. Ele vai sondar o meu coração e vai dizer: faz isso. Se eu quiser. Se eu abrir precedente para ele. Estamos falando sobre isso nas quartas-feiras, sobre a ação do Espírito Santo, não é? Paulo está sendo muito duro aqui. As viúvas que não têm ninguém, elas que vão orar. Eita! Esse evangelho social de hoje, eita! Não vai dar ibope. Não vai pegar. Não vai ter curtida no Face. Não tem mais Face. No Instagram. Não vai ter. Esse evangelho social de hoje, esse ativismo cristão que estamos vendo hoje, não vai dar ibope. Mas está aqui. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Por que nós estamos falando isso? Esta disposição de buscar a Deus. Não apenas ir a Ele para resolver um problema pontual. E não estou dizendo que é mentira, o problema existe. Mas por que eu estou indo ali? Por que eu estou ajoelhado orando? Porque eu realmente reconheço o Deus dos céus, que Ele me ampara e pode fazê-lo? Ou só estou realmente tentando resolver um problema do momento?
Esta é a grande questão aqui. Ele é o meu amparo, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso libertador. Libertador do quê? Claro que Davi estava orando, seus inimigos que perseguiam ele, o próprio rei Saul, né, os exércitos inimigos, tudo mais. Tinha todo um contexto do momento. Mas aqui, irmãos, o libertador para nós hoje, quem é aquele que te prende? O que é que te limita a fazer a vontade e experimentar a grandeza do Senhor, a sua graça na sua vida? Tem um texto muito interessante, eu já li, já lemos, quando estudamos sobre isso, em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse versículo poderia terminar aqui, se não fosse o ser humano. Esse versículo poderia findar aqui, se não fosse o coração do homem. E eu não estou falando do homem sem Cristo, estou falando do homem cristão também, porque Paulo está escrevendo para a igreja. Esse versículo poderia encerrar aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Acabou. Cristo nos libertou, acabou. Mas não é, esse não é o problema. O problema é que os versículos seguem: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Como assim? Alguém que era escravo foi libertado, quer voltar à escravidão? É possível você conceber isso? É possível. Tanto é possível que isso estava acontecendo em Gálatas, na igreja dos Gálatas. Cristo nos libertou. Cristo já libertou você do pecado. Cristo já libertou você de um jugo de escravidão, aonde você vivia preso talvez. E ele disse: olha, você não precisa mais ser escravo. Cristo morreu por você. Cristo está dizendo: eu morri por você, eu derramei o meu sangue por você, para libertar você. Eu não estou esperando que você seja perfeito. Você não precisa desta culpa constantemente sobre você. Eu vou te dar uma notícia: você vai pecar. Você é pecador, por isso que você peca. Mas eu sou crente. Vai continuar pecando. Eu te libertei exatamente para te dar a liberdade e o livre acesso ao Pai através do sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Para você, então, colocar tudo isso diante de Deus, Pai. Pela graça foi que Ele nos deu a salvação. Não é porque eu sou isto, ou faço isto ou aquilo. Não é porque eu sou um bom cristão. Não. Eu sou pobre e necessitado. Eu continuo pobre e necessitado. Mas Ele é o meu libertador deste pecado que constantemente volta e quer ainda me aprisionar, e quer ainda me deter com suas garras. E eu, na minha incredulidade, quero continuar cedendo a esta prisão, como se eu não tivesse condições mais de me demover dessa situação. Cristo já fez isso por você. Basta que você creia. Basta que você deposite a sua fé e a sua confiança nele. Ontem estávamos na casa do seu Pedro, foi um tempo muito bom, muito gostoso ali, com os irmãos. Estávamos falando sobre João, capítulo 10, versículo 10. E uma parte desse texto me chamou a atenção, João 10, 10. Quando diz ali: eu sou... o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
Irmãos, por que que as ovelhas estão ali nessa situação? Será que elas ouviram a voz do mercenário? Jesus vai dizer no início: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por que que aquele mercenário conseguiu fazer com que aquelas ovelhas estivessem numa situação fora do aprisco, onde vem o lobo para pegar, arrebatá-las e as dispersá-las? Será porque elas ouviram a voz do mercenário? Não é assim que nós fazemos muitas vezes? O pecado vem com a sua sedução, aquela ideia vem com a sua beleza, e nós estamos aqui nos deparando com a palavra e nós simplesmente ouvimos aquilo. E o lobo, ou seja, Satanás, vem para arrebatar os nossos corações, para tirar-nos a fé, para fazer-nos cair e muitas vezes desanimar da fé. O pecado faz isso comigo. O pecado faz isso com você. Quantas vezes não nos entristecemos pelo fato de que fizemos isto ou aquilo? Mas tem uma boa notícia. O nosso pastor, o nosso supremo pastor, ele vai dar a vida para não permitir que o lobo arrebate o nosso coração. Você crê nisso? Você já entregou a sua vida a este fiel supremo pastor? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o convite do Senhor. Você já reconheceu que é pobre e necessitado, espiritualmente falando? Você já entendeu que nada tem para oferecer ao Senhor? E você já entendeu, já compreendeu que Ele efetivamente tem todas as condições para amparar você? Ele pode fazer isto. Irmão, se se nós pudéssemos reduzir todas as coisas num versículo só, seria Salmo 23, não é? Talvez nem todo o versículo. O Senhor é o meu pastor. Acabou. Se Ele é o meu pastor, nada mais vai faltar. Não precisa nem dizer o resto. Ele é o meu pastor. Ele deu a vida por mim. Ele me salvou, Ele me libertou. Eu não preciso temer por nada que eu possa viver e experimentar neste mundo. Ele é o meu pastor. Ele vai me guiar para todas as coisas, porque Ele é o fiel pastor. Você crê nisto? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Se não o fez, o que te detém para fazer isso esta noite? O que te impede para você entregar a sua vida para o Senhor nesta noite? Para dizer, sim, eu quero confiar no Senhor como meu Deus, como meu libertador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, entendendo que a sua obra na cruz do Calvário é suficiente para a minha salvação. Você já fez isso? Se não fez, o que lhe falta? O que esperas você? Para que você possa dizer como Davi disse, Senhor, não te detenhas, me salve, Senhor, me socorre, me ajude, me ampara, Senhor. Você talvez está correndo atrás de tantas coisas para resolver os seus problemas. Assim como aquelas viúvas. Umas tinham netos, filhos, mas algumas não tinham. E qual a orientação? Ora, confia, Ele vai resolver. Ah, irmãos, quão duro é o nosso coração. Quão incrédulos somos nós, ao ponto de não conseguirmos confiar. Mesmo crentes, mesmo já tendo tomado uma decisão ao lado de Cristo, quão difícil é para nós confiarmos. Mas e você, que talvez ainda não tenha tomado essa decisão? O que lhe impede de fazer isso? Faça isso ainda esta noite. Hoje é o tempo aceitável da salvação. Venha a Cristo. Ele está dizendo, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confie nele. Entenda que Ele é Senhor de todas as coisas. Entenda a sua necessidade dele. E assim, experimente da provisão diária que Ele tem para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite e por esse tempo.
Obrigado pela tua palavra, pelas experiências do teu servo Davi, que em lutas, falhas e quedas, mas também, ó Senhor, demonstrou quão sensível era à tua vontade, à decisão, direção do teu Espírito, da tua palavra na sua vida. Abençoa-nos, ó Deus, para que cada um de nós possamos ter, sim, um coração disposto a servir ao Senhor. Entregando, ó Pai, a nossa vida em total confiança mesmo a Ti. E assim, Senhor, esperando a Tua salvação, a Tua orientação, o Teu amparo e a liberdade que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós oramos e agradecemos e fazemos isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.